Você já ouviu aquela frase nunca foi sorte, sempre foi Deus? No caso de Mendel, deve ter sido um pouco dos dois. Foi Deus porque Mendel era um monge, mas também foi um pouco de sorte. Ele teve um pouco de sorte porque todas as características que ele avaliou na sua primeira e na sua segunda lei eram características que eram herdadas segundo o conceito de dominância, e nesse caso, a dominância completa. Mas nem todas as características são herdadas segundo esse conceito. Existem alguns alelos que são expressos de maneira um pouco diferente. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo: as extensões dos princípios básicos. Em sua primeira lei, Mendel estabeleceu o conceito de dominância, o qual diz que aquela característica que aparece em F1 é dominante sobre a característica que não aparece. Porque hoje em dia nós sabemos que um alelo, uma forma alternativa de um gene, mascara um outro alelo. Por conta disso, só uma das características aparece. Nesse conceito de dominância, na primeira lei de Mendel, a gente viu que azão vai ter o mesmo fenótipo de azão-azinho. E azinho-azinho tem o fenótipo recessivo que só aparece quando está em homozigose, Portanto, azinho-azinho. As redescobertas dos trabalhos de Mendel foram fundamentais para que os melhoristas começassem a entender como os alelos se segregavam, entender não só na teoria, mas na prática, como era possível melhorar ainda mais o melhoramento que já vinha sendo feito. Por exemplo, foi fundamental não só para o melhoramento de plantas, mas para o melhoramento também de animais que servem como base da alimentação humana, que sem dúvida nenhuma o melhoramento das plantas e desses animais, que servem como alimento humano, foi fundamental para aumentar a expectativa de vida dos humanos também. Mas não só o melhoramento de plantas e dos animais que serviam como alimento, mas também o melhoramento de pets. Começou-se a entender como os alelos se segregavam e, baseado no conceito de dominância, era possível fazer esse melhoramento um pouco mais dirigido. Com base nesses trabalhos que surgiam, já era observado algumas coisas. Por exemplo, existia baixa variabilidade, porque eram feitos cruzamentos tentando adquirir apenas uma característica, mas aí essa característica, na busca dessa característica, diminuía a variabilidade genética, que é um problema do melhoramento. Um outro problema também é que, às vezes, um gene interessante era herdado junto com um gene que não era interessante. Então, já começou a se pensar assim, parece que tem alguma coisa diferente aqui, parece que tem alguma coisa a mais aqui. Mas, de modo geral, esse melhoramento aqui que eu tô falando foi muito importante e, com certeza, foi um boom aí, na expectativa de vida humana. Pensando ainda nos conceitos de dominância, surgiram vertentes filosóficas, e até científicas que visavam que deveria ser feito um controle da reprodução humana, pensando sempre que as características eram passadas seguindo o conceito de dominância. E, alguns pesquisadores achavam que existiam pessoas que, por apresentar algum déficit de inteligência, esse déficit de inteligência era único e exclusivamente causado por um gene dominante ou recessivo. E aí surgiram livros, vertentes, surgiu o termo eugenia, que achava que tinha que haver um controle da reprodução humana, que algumas pessoas deveriam ser proibidas de se reproduzir para impedir que fossem passados genes, principalmente relacionados com inteligência. E aí surgiu esse livro aqui do Henry Goddard sobre The Caliga Family, que estudava sobre seres humanos que eles chamavam de feeble-mindedness, que eram seres humanos com uma capacidade um pouco mais fraca de inteligência. E esse tipo de vertente, como eu disse, sempre se baseava em conceito de dominância.
Hoje em dia, nós sabemos que esse tipo de característica dificilmente é causada apenas por um gene, né? Que na maioria das vezes essas características são quantitativas, tem uma influência tanto genotípica como ambiental, o ambiente influencia nessas características. E não só isso, né? Mas impedir que essas pessoas se reproduzam não vai fazer com que deixe de aparecer na população esse tipo de doença. E a gente sabe também que reduzir ou reprimir o tipo de reprodução humana vai fazer com que haja uma diminuição da variabilidade genética também. E aí, quando surge uma doença, isso pode ser letal para toda a população humana, né, para toda a raça humana. Essas ideias, né, embora hoje a gente saiba que não fazem muito sentido do ponto de vista genético, visto que nem tudo é baseado em conceito de dominância, mas essas ideias foram a base para a Segunda Guerra Mundial, que tentava ali, né, criar uma raça ariana, uma raça pura, e que tinha esses conceitos de que alguns seres humanos eram superiores a outros e que deveriam ser controlada a reprodução dos que não eram superiores, né, dos inferiores. Mas, como eu disse, hoje, de ponto de vista genético, a gente sabe que isso não faz nenhum sentido. E por que não faz sentido do ponto de vista genético, né? Porque não só através da dominância completa as características são expressas, os alelos são expressos, mas os alelos podem ser expressos de acordo com a dominância incompleta, por exemplo, ou ainda de acordo com a codominância, quando os alelos nenhum mascara o efeito do outro. Podem também ser que na população existam alelos múltiplos, não existem só um par de alelos, né? Podem ser que existam mais de um alelo para um determinado gene, e aí esses alelos múltiplos podem ter codominância também. Pode ser ainda que existam alelos letais, que em homozigose são letais e causam a morte do indivíduo, e aí esse indivíduo acaba nem somando lá no cálculo da progênie. Não só isso, não só esses exemplos, isso é o que a gente chama, na verdade, de extensões dos princípios básicos. Mas essas não são exclusivamente só esses tipos de extensões dos princípios básicos. Existem ainda a interação gênica, que é quando pares, né, existem pares de alelos, dois pares de alelos que determinam uma característica, ao contrário do que a gente vinha vendo, né, que era um par de alelos. Tem a interação gênica por epistasia dominante, por epistasia recessiva. Existem as características que são influenciadas pelo sexo, existem as características que são limitadas pelo sexo e que geralmente elas estão nos cromossomos sexuais. Existe o efeito genético materno, existe o imprinting genômico, a epigenética e o efeito do ambiente sobre o fenótipo, principalmente quando a gente pensa em características quantitativas. Mas não só isso, também existem aqueles alelos que estão ligados, que estão tão próximos uns dos outros que eles são herdados juntos. Tudo isso, como eu disse, são as extensões dos princípios básicos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre rever a dominância completa, vamos falar sobre o que é dominância incompleta e vamos falar sobre codominância. No próximo vídeo nós falaremos a respeito dos alelos múltiplos e alelos letais. E na próxima aula nós vamos falar sobre a interação gênica por epistasia recessiva e dominante. Bom, relembrando o conceito de dominância, né, que agora a gente chama de dominância completa, os heterozigotos vão ter o mesmo fenótipo dos homozigotos dominantes. Isso aqui, então, essa característica, né, mascara, o azão mascara o fenótipo do azinho, que só vai aparecer quando está em homozigose, que aí é o homozigoto recessivo. Nesse exemplo, a gente vê uma florzinha laranja, né? A flor laranja é dominante sobre a flor branca, e o heterozigoto vai ter a mesma característica do homozigoto dominante. O primeiro exemplo que a gente vê, né, que é uma extensão do que seria o conceito de dominância completa, é a dominância incompleta. Nesse caso, nós teremos um homozigoto na ponta aqui, que tem, para oferecer a cor laranja, né, para a flor, os alelos azão 1, azão 1, né, ou A1, A1.
é um homozigoto. Só que aqui a gente não chama ele de homozigoto dominante nem de homozigoto recessivo. A gente já vai ver certinho por quê. Na outra ponta, né, o outro extremo do fenótipo seria a flor branca, e essa flor branca é caracterizada pelo genótipo A2A2. Perceba que aqui agora a gente não utiliza mais as letras maiúsculas e minúsculas, porque na dominância completa a gente utiliza as letras maiúsculas e minúsculas para facilitar o entendimento. Mas aqui não tem dominância mais. Vai existir um fenótipo no meio, que seria a flor intermediária entre a laranja e a branca, e esse seria o genótipo heterozigoto, A1, A2. E a flor fica com a cor misturada entre a laranja e a branca. Só que esse fenótipo de heterozigoto não necessariamente vai ficar bem, né, no meio entre a laranja e a branca, né? Podem existir vários padrões aqui entre o heterozigoto, uma flor um pouco mais clara, uma flor um pouco mais escura. Isso vai depender, obviamente, dos genes, né, e do tipo de espécie que está sendo avaliada. A dominância incompleta pode ser observada no fenótipo cor das berinjelas. Aqui temos a geração P. Nessa geração P existem berinjelas que são chamadas de berinjelas púrpuras, que têm os alelos P1, P1 em homozigose. E aqui uma berinjela branca que tem os alelos P2, P2 também em homozigose. Sendo, portanto, a que tem o alelo P1, P1 púrpura e as que têm os alelos, né, o genótipo P2, P2 branca. Quando é feito o cruzamento entre essas berinjelas puras, na F1 obtém uma berinjela heterozigota P1, P2 e que vai apresentar o fenótipo intermediário entre as duas berinjelas. Não vai ser púrpura e também não vai ser branca, vai ser intermediário, que é a cor violeta. É feita então a autofecundação da geração F1, aqui representada por outra berinjela com o mesmo fenótipo e o mesmo genótipo. Aqui, portanto, vai na F2 existir as berinjelas P1, P1, cor púrpura, P1, P2, violeta, novamente P1, P2, cor violeta, heterozigotos, e também vai aparecer as berinjelas P2, P2, brancas, homozigotas para o alelo P2. Lembrando que essa é a geração F2. Perceba que aqui as proporções lá de primeira lei de Mendel são modificadas. Na dominância incompleta, existe a proporção de 1 para 2 para 1 na frequência fenotípica, ao contrário do que acontece com dominância completa, que as proporções fenotípicas são de 3 para 1. 3 características dominantes para uma característica recessiva. O segundo tipo de extensão dos princípios básicos é o conceito de codominância. E esse conceito, né, essas características que são determinadas pela codominância, são bastante vistas na cor da pelagem de alguns mamíferos. Por exemplo, na cor da pelagem das vacas. As vacas que têm o genótipo representado por azão serão inteiramente brancas, e as vacas que têm o genótipo bezão serão inteiramente pretas. Só que o intermediário, né, o que seria o heterozigoto aqui no meio, serão vacas malhadas. Vai haver a expressão de ambos os alelos, né, do alelo azão e bezão aqui, no caso da vaca heterozigota. Pensando no cruzamento do que seria a geração P entre vacas homozigotas para as duas características, fica fácil de observar, né? As vacas brancas com genótipo azão, né? Homozigotas para o alelo azão, e as vacas pretas com genótipo bezão, homozigotas para o alelo bezão.
Quando há o cruzamento entre essas vacas, vai haver a geração de uma vaca na F1 com o genótipo Azão-Bezão. Aqui no caso não tem como fazer uma autofecundação de uma vaca, né? E aí aqui seria um cruzamento entre indivíduos com o mesmo genótipo. Aí seria o cruzamento da F1 de vacas AB com touros, no caso AB. Desse cruzamento surgirão indivíduos com os alelos azão, totalmente brancos, né, o genótipo homozigoto para o alelo azão, totalmente brancas, duas vacas com os genótipos AB, né, portanto, vacas malhadas, né, ou touros, e uma última vaca aqui com o genótipo bezão-bezão, né, homozigoto para o alelo bezão. E essa vaca será totalmente preta. Aqui as proporções fenotípicas são parecidas com a proporção fenotípica lá da dominância incompleta. A diferença é que aqui não existe uma combinação entre as cores, né? Porque a vaca não é cinza, a vaca é malhada, ela tem manchas brancas e pretas. Aqui porque ambos os alelos estão sendo expressos e nenhum vai mascarar a aparência, né, o fenótipo do outro. Um outro detalhe importante de ser observado é que nem sempre um genótipo vai produzir o fenótipo esperado. Isso porque, né, relembrando lá do dogma da biologia molecular, os genes precisam ser expressos. E pode ser que alguns genes não sejam expressos, embora tenham dominância, codominância ou dominância incompleta, nem sempre os genes vão apresentar o fenótipo que deveria ser esperado. E isso também é estudado na genética. E existem dois conceitos que a gente vai ver agora para determinar quando o genótipo vai expressar o fenótipo. O primeiro conceito é o conceito de penetrância. O que significa esse conceito? O conceito de penetrância estuda a porcentagem de organismos individuais com um genótipo particular que expressa o fenótipo esperado. Nem todos os indivíduos que têm um genótipo vão expressar esses genes que são advindos desse genótipo. E o outro conceito é o conceito de expressividade. Existem alguns graus diferentes que alguns traços são expressos, que alguns genes são expressos. Espera aí, meio complicadinho, a gente vai ver um exemplo prático. Primeiramente, o exemplo de penetrância. Imaginem que existe uma população com 12 indivíduos. Esses 12 indivíduos têm os genes para a polidactilia, que é um dedo a mais, né? A formação de um dedo a mais do que seria o selvagem, né? O comum. Só que desses 12 indivíduos que têm o genótipo para a condição polidactilia, apenas 10 vão expressar o fenótipo. Com base nisso, é possível calcular a penetrância desse genótipo. Como existiam 10 indivíduos que apresentam o fenótipo do genótipo, em 12 totais que apresentam o genótipo, faz 10 dividido por 12 e multiplica por 100 para descobrir a porcentagem, que é igual a 83%. Isso significa que a penetrância para o gene da polidactilia nessa situação, nessa população com esses 12 indivíduos, é de 83%. Nem todos eles vão expressar o gene para a polidactilia. O segundo exemplo prático é com relação à expressividade. Expressividade depende, né, é a variação de como aquela característica vai ser expressa dentro da população lá, o mesmo exemplo da população.
Alguns indivíduos podem expressar o gene da polidactilia fazendo um dedo a mais, né, tendo um dedo a mais do dedo polegar. Outros indivíduos podem ter um dedo a mais do dedo mínimo. Alguns outros podem nem ter o dedo inteiro, né? Às vezes só um pedaço ali, um osso, né? Não apresentam o dedo inteiro. Isso é o que a gente chama de expressividade. Depende do grau em que a característica é expressa, e isso vai variar de acordo com os indivíduos. Isso porque, né, nós somos genótipo mais ambiente. Para que o genótipo seja expresso, é necessário que hajam condições ambientais favoráveis. Se não existe essas condições, ou às vezes até mesmo a célula consegue fazer com que haja um bloqueio da expressão de alguns genes. Isso vai refletir aqui tanto na penetrância quanto na expressividade. E por que acontece a penetrância ou a expressividade, né? Penetrância incompleta, expressividade variável? Tanto a penetrância incompleta como a expressividade variável são causadas pelos efeitos de outros genes e também de fatores ambientais que podem alterar ou suprimir completamente o efeito de um gene. Por isso que a gente nunca pode olhar apenas para o genótipo, mas entender todo o ambiente que circunda este genótipo. Para finalizar essa parte, lembro que a genética trabalha com probabilidades e não com certezas. Portanto, não tem como definir tudo com relação apenas à dominância completa. Nesse vídeo a gente viu alguns exemplos das extensões dos princípios básicos. No próximo vídeo nós falaremos a respeito dos alelos múltiplos e dos alelos letais. Muito obrigada pela atenção e eu te vejo no próximo vídeo.